Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso programa Evangelho do Dia. Vamos juntos meditar o Evangelho de Marcos 8, versículos de 27 a 33. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele disse: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou-se para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando essas palavras, irmãos e irmãs, vamos entender um pouco aquilo que Jesus nos apresenta neste seu Evangelho. Percorrendo as regiões que ele continua durante essa parte do Evangelho de Marcos, nós já vimos ao longo de toda a semana, mas vamos continuar a ver ao longo da próxima semana, Jesus que percorre toda a região e agora se chega até a região de Cesareia de Filipe. Ele percorre toda a redondeza, toda Jerusalém, todos aqueles povoados, fazendo toda uma ação missionária. Visitar é algo voltado à missão. Jesus, como Messias, inicia a sua missão visitando todas as regiões. E nesse momento a gente vê Jesus que pergunta àqueles que estão próximos dele: Quem o povo diz que eu sou? Uns diz que é João Batista, outro que é Elias, outros que é algum dos profetas. Aí Jesus vem e diz: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí vem aquela famosa citação: Tu és o Messias. Os discípulos sabem quem é Jesus. Por parte das vezes eles não querem enxergar, mas eles compreendem desde o início, desde o momento que foram chamados. Por isso que mesmo Jesus sendo duro, em nenhum momento eles deixaram a Jesus. Eles foram falhos durante a sua vida missionária, a sua caminhada com Jesus, mas nunca o deixaram, porque desde o momento que foram chamados, eles sabiam quem era Jesus e o coração deles fazia arder fortemente. E aí Jesus proíbe então os discípulos de falar abertamente sobre essas coisas. Isso porque isso só viria a ser revelado após a morte de Jesus. Jesus queria dar pleno cumprimento à sua morte e começa a falar já desde o início. O Filho do Homem precisa ser morto, ser humilhado, ser maltratado. E Pedro então repreende a Jesus por falar essas coisas. Pedro agora estava lá não como um santo, não aquele que reconhece a Jesus, mas aquele que está ali apenas para ir ao encontro de Jesus e repreendê-lo. Aí Jesus vem: Afasta-te de mim, tu fala como os homens. E o gesto de falar como os homens significa aquele gesto de soberba, aquele gesto que não é reconhecer o que Deus espera de nós. Jesus veio cumprir um plano que Deus havia preparado. Então, ele vem para dar pleno cumprimento àquilo que o Pai lhe revelou. É por isso que ele também não queria que aqueles sinais fossem proclamados pelos discípulos naquele momento. Era preciso que quando ele fosse morto, que os discípulos começassem a espalhar. E veja que deu certo. Veja como estamos hoje. A ótica de Jesus deu certo e se espalhou perante todo mundo. Agora, cabe a nós reconhecer e também, como Pedro, dizer: Tu és o Messias. Jesus vem instaurar uma comunidade de partilha, nós escutamos isso ontem, e novamente o Evangelho traz um pouco disso. É a comunidade que deve viver a vivência com Jesus na forma de partilhar todos os seus bens e todas as suas coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém? Até amanhã, se assim o bom Jesus nos permitir.